Olá, seja bem-vindo ao Por Dentro do Assunto. No programa de hoje, nós vamos falar sobre marketing pessoal nas redes sociais. Vamos entender como as redes sociais são fatores determinantes para a carreira e como se posicionar nas mídias para garantir um bom perfil profissional. O entrevistado de hoje é Henrique Pimentel, designer, professor universitário, empresário e consultor de novos negócios. Seja bem-vindo, Henrique, e eu gostaria de começar perguntando: o que é marketing pessoal? Marketing pessoal, ele vem nada mais de um conceito adaptado do próprio marketing, né? Então, se o conceito do marketing é promover um produto com objetivo de venda, o marketing pessoal é a venda da imagem do indivíduo, né? Então, basicamente, o marketing pessoal é isso. Então, são estratégias de posicionamento desse indivíduo no mercado de atuação dele, né? Como podemos aplicar o marketing pessoal nas redes sociais? Bom, e aí vai partir primeiro de um planejamento, né? Assim como você faz um planejamento de marketing, você deve também fazer um planejamento de marketing para um posicionamento pessoal. Então, acima de qualquer coisa, você primeiro tem que definir quais objetivos você quer com esse posicionamento nas redes sociais. O que é que eu quero atingir? Eu quero aumentar o meu alcance para um determinado nicho, né, de pessoas. Eu quero, por exemplo, aumentar as chances de promover um curso, né? Então, primeiramente, você tem que primeiro definir quais são os seus objetivos e como você vai utilizar as redes sociais para esses fins. Quais as melhores redes sociais para se aplicar essa técnica? Bom, eu acredito que a melhor rede social é aquela que se adequa melhor ao teu público-alvo, né? A quem você se dirige. Então, eu poderia dizer que hoje, para, digamos, para a área de moda, o Instagram se aplica muito bem. Para varejo, o Facebook tinha se aplicado bem até um tempo atrás, mas como o Instagram agora, nos Estados Unidos, isso está mais frequente, né? Está chegando esse recurso agora de você poder comprar um produto diretamente em um perfil. Então o Instagram está começando a se posicionar como uma rede social interessante para o varejo, né? E aí cada rede social ela vai pedir uma área de atuação diferente. Cabe você definir isso lá no plano primeiro, para assim que você tiver esses objetivos bem claros, saber em quais redes você vai atuar com maior presença. Costumo dizer assim. As redes sociais hoje são critério de avaliação para uma vaga de emprego? Olha, eu vou ser muito sincero com você. Assim, na cafeteria a gente passou por um processo de seleção recentemente. A gente está com a técnica hoje de gastronomia. E uma das primeiras coisas que a gente avaliou depois do currículo foi a rede social dela. Então, a gente não encontrou nada demais. Talvez ela veja daqui a pouco esse ao vivo e ela descubra que foi stalkeada, né? Mas a gente sim deu uma olhadinha na rede social dela e beleza, acredito que ela se posiciona bem, né, na rede social dela. É uma pessoa que tem vamos dizer, ela tem um posicionamento neutro, né? Não foi exatamente o diferencial para a posição de hoje de vaga de emprego, mas se tivéssemos encontrado alguma informação destoante do que ela apresentou na entrevista, certamente a gente teria levado em consideração, né? As pessoas que optarem em não criar um perfil em qualquer rede social estão assumindo um risco? Sim, estão assumindo o risco de, se ela não tiver nenhum objetivo profissional em mente, né, estão assumindo o risco de simplesmente não chegar a nenhum público. Se ela é uma pessoa que não depende de um público externo para consumir algum produto, algum serviço, né, ela pode se dar esse luxo, né? No meu caso, que eu e mais três sócios temos uma cafeteria, é importante que cada um se posicione de alguma forma nas redes sociais, mesmo não sendo o perfil do nosso negócio, né? A gente tem um perfil nas redes sociais da nossa cafeteria, cada um tem um perfil no Instagram, no Facebook, mas cada um se posiciona à sua maneira, né? Por enquanto, hoje, dentro da sociedade, quem mais se posiciona em redes sociais sou eu mesmo, né?
Existe um ideal relacionado à quantidade de redes sociais? Então, mais uma vez, isso depende do tamanho, né, do seu negócio, do modelo desse negócio, de como você construiu esse plano e também do tamanho do público, né? Então, se você atinge um público grande, então cabe aí você ter uma quantidade interessante de redes sociais que vai atingir cada parcela desse público. Mas se você trabalha com um nicho específico, é interessante você reduzir essa quantidade de ferramentas aí, né? Então, se eu, por exemplo, eu trabalho com algo relacionado à moda, então provavelmente eu vou escolher o Instagram para ser essa rede social com maior enfoque, com maior trabalho e com maior presença. É possível ter um perfil profissional e outro pessoal? Eu costumo dizer que não se dissocia um indivíduo da sua face profissional. Esse indivíduo ele é um só. Ele na profissão, na empresa, ele se porta profissionalmente, claro, mas esse indivíduo ele também tem qualidades pessoais que no seu trabalho fazem toda uma diferença. Isso também deve ser levado em consideração em um perfil de rede social. Então, se esse indivíduo é uma pessoa pública, se esse indivíduo ele depende de alguma forma de uma audiência para certificar o trabalho dele, é interessante que esse indivíduo se apresente como profissional, mas também como pessoa, porque passa também credibilidade uma pessoa com valores, um profissional com valores. E só existe profissional com valores se esse profissional for um ser humano com valores. Então isso tem que ser de alguma forma abordado nessa estratégia de marketing pessoal, né? E aí eu não recomendaria você separar um perfil profissional do pessoal, não. Qual tipo de conteúdo deve ser postado ou compartilhado por quem quer mostrar as qualidades profissionais nas redes sociais? Bom, isso depende, mais uma vez, lá do seu planinho, né? Quando eu falo de plano, não necessariamente você precisa fazer um plano escrito, todo formal, né? Não. Mas saber onde você quer chegar. Então, uma das primeiras estratégias que você tem que seguir é primeiro investir numa certa qualidade de conteúdo, né? Porque se você procura certificação da tua audiência, das pessoas que te seguem, é importante que as pessoas percebam que você é capaz de fazer aquilo a que se propõe. Então, se você, digamos, seja um consultor de empresas, né, você tem que, naturalmente, postar conteúdos que certifiquem essa tua consultoria, que essa tua consultoria existe, e não fique só na descrição da biografia. Né? Então você pode, por exemplo, fotografar bastidores de uma negociação, né? E postar isso no seu perfil, contextualizando. É importante que se contextualize essa foto e não simplesmente jogue lá com qualquer legenda, né? E encha com milhares de hashtags. Tá? Então é importante que você contextualize essa foto combinando com o teu objetivo de marketing pessoal, lá no teu planinho, né? Isso é uma dessas estratégias. Uma outra estratégia também é você investir numa fotografia mais adequada. Se você tiver um celular de uma qualidade boa, ótimo, né? Você pode trabalhar com esse seu celular. Se tiver condições de comprar uma câmera com a melhor qualidade, melhor ainda, porque aí você mostra também profissionalismo no registro dessas fotos. Tá? Então você pode, se o cliente permitir, claro, você pode fazer registros de uma consultoria, de uma conversa. Você pode fazer alguns ensaios de você trabalhando no seu ambiente de trabalho para as pessoas entenderem como você trabalha. Você pode explicar um pouquinho como funciona a sua metodologia de trabalho para as pessoas entenderem como é que é isso, mas sempre de forma muito ilustrativa. Hoje o que se percebe em tendências, e independente de redes sociais, mas principalmente falando em Facebook e Instagram, é um maior foco nos stories. Cada vez mais as empresas estão percebendo que as pessoas muitas vezes não querem interagir publicamente e percebem o story, né, uma forma de tirar uma dúvida de uma maneira mais privada. E o investimento em stories com maior qualidade, e se for uma empresa ou até um marketing pessoal, você investir numa edição um pouco mais profissional, ou até com legenda, porque nem todo mundo ativa os sons, né, isso facilita a tua comunicação. Né? Porque você, com a possibilidade de salvar os teus stories, você pode criar um pequeno guia ali. Isso eu estou falando a título de Instagram. Né? Facebook é a mesma coisa. Né?
Claro, vai depender ali da tua área de atuação de negócio, né? Mas hoje o que se percebe é um investimento maior em vídeo marketing, né? Existem algumas ferramentas de edição, alguns aplicativos que permitem uma edição com um aspecto um pouco mais profissional, mas se você tiver um entendimento ou puder contratar alguém com especialista em edição de vídeo, isso vai facilitar muito, né, a valorização do teu conteúdo. As pessoas vão agregar valor ao teu conteúdo. Qual tipo de conteúdo não deve ser postado ou deve ser evitado nas redes? É um pouco difícil, né, você delimitar conteúdo, porque isso, o limite quem dá, na verdade, é a tua audiência, né, o teu público-alvo. Eu falo muito em audiência aqui, porque a audiência é isso mesmo, né? Você, a partir do momento que a gente está transmitindo, né? A gente está transmitindo ao vivo aqui. Então, as pessoas que estão do outro lado ali estão consumindo esse conteúdo. Então, eles são audiência. Então, quem vai dar o limite são eles, né? O feedback, se em algum momento você passar do limite, o feedback quem vai dar são eles, né? Mas, se você quiser se posicionar profissionalmente, né? Eu costumo não entrar, Henrique, não costumo entrar mais em polêmicas. Já entrei, né? Então, como professor, né, a gente tá dentro de uma posição que, quer queira ou não, ela é muito vigiada, né? Qualquer posição de cargo mais público, ela é vigiada, né? Então, e também você tem um poder de influência muito grande, as pessoas te têm como referência. Então, se em algum momento você posta algo que de alguma forma vai ofender muita gente, você quer se posicionar profissionalmente, e não for um assunto que você domine, é bom evitar. Se você domina esse assunto, né, e tiver certeza e base do que você está falando, ok, entra, mas sabendo que você vai ter opiniões contrárias à sua. Né? Você, na verdade, eu costumo dizer, tem que ser responsável por aquilo que posta. Né? Hoje em dia, cada vez mais, né, que se percebe numa polarização de opiniões, né, as pessoas elas procuram muitas vezes oportunidades de alguma forma de denegrir, né, a imagem de um terceiro, né, ou algo do tipo. Então, se você quer se posicionar profissionalmente, é importante que, ok, você pode até se posicionar em relação a algum assunto, mas contanto que você tenha muita base para falar aquilo. Né? Então, evite entrar em temas que você não domina. Né? Se você domina, bacana, ótimo, certo? Tem um outro assunto que é muito falado, né, em redes sociais, que é a nudez. Né? E aí a sensualidade, né? Assim, pessoas que tiram selfies, né, com pouca roupa, né, na praia, de biquíni, aquela coisa toda, e etc e tal. E aí muitas vezes, né, essas pessoas que recebem críticas, né, rebatem logo de cara. Não, a rede social é minha e eu faço o que eu quiser. Né? Mas se a gente parar para pensar direitinho, a rede social não é de ninguém. A rede social é do Mark Zuckerberg, é lá do Facebook. Né? Então, se eles acharem por algum motivo que o conteúdo que você está postando é impróprio, né? Um dia desse, um fotógrafo profissional, né? Ele fazia ensaios fotográficos sensuais e postou lá no story, lá no feed dele, uma foto de uma modelo que ele tinha fotografado com nenhuma roupa, né? Só tapando, né, a genitália, os seios, né, os mamilos e tudo mais. E o Instagram, acho que talvez com uma quantidade de denúncias, né, o Instagram foi lá e deletou lá a foto do fotógrafo. E aí o cara ficou super revoltado, quis levantar um movimento, aquela coisa toda, e etc. Na prática é como se a gente fosse fazer uma relação com inquilino, né, e locatário. O Facebook, que é o detentor do Instagram também, né, eles são locatários. E nós somos inquilinos. Então, se de acordo com os termos de compromisso que você assinou, né, você de alguma forma não cumprir com aquele termo lá, com algum daqueles itens que você concordou, né, você está fadado realmente a ser vigiado e a ser avaliado pelo locatário, que é o Facebook. Então as pessoas elas têm que ter um certo cuidado, até porque se ela decide ter um perfil privado, o que é direito dela, né, ela tem que saber que de alguma forma as pessoas que seguem ela
vão compartilhar de alguma forma algum conteúdo que ela acha que está mantendo privadamente. Então, eu costumo dizer que em era de print, ninguém tem controle sobre o que está sendo postado. Então, é importante que você tenha muita cautela, né, em tudo aquilo que você posta, porque o que você posta, ele reflete, para quem está te observando, né, de alguma forma, reflete um contexto e uma opinião, né, que essa pessoa vai acabar tendo de você. Né? E aí você vai, não, mas pô, ninguém me conhece pessoalmente para ter essa opinião e etc. Bom, ok, pessoalmente nós somos, é impossível sermos exatamente o que nós somos nas redes sociais, é impossível. Mas hoje, né, com uma cultura superficial que nós temos de conteúdo, onde as pessoas avaliam muitas vezes uma notícia pela manchete, né? É interessante que você, a partir desse conceito, você sabe exatamente o que você está postando, né? Tenha mais cautela, planeje mais. Então, o meu conselho, o que eu dou, é que as pessoas devem avaliar e pensar direitinho antes de postar qualquer conteúdo. A qualidade do conteúdo também é importante? Sim, é aquilo que eu cheguei a comentar em uma outra resposta, né? Porque a partir do momento que, se a gente fazer uma analogia com um produto mais caro, né? Se você pega, por exemplo, um produto, aí é inevitável fazer essa comparação, se você pegar um produto da Apple e, sei lá, um celular da Quantum, não sei se alguém já ouviu falar da Quantum aqui, mas é uma marca nova que está surgindo no mercado. Mas é uma marca que está chegando agora, não tem, digamos, ainda uma qualidade, um esmeril ali na embalagem, e aí do outro lado você tem a Apple, que há alguns anos, né, já vem levantando uma bandeira ali de qualidade no material, no software, no uso, etc. Então, por mais o produto dele, né, ao longo dos anos, né, foi conquistando o valor, né? E esse valor ele está em diversos aspectos, né? A começar da embalagem. Então, se você, com uma estratégia de marketing pessoal, não se preocupar com uma foto de melhor qualidade, um texto bem escrito, né, bem editado, né, sem erros ortográficos, né, você está fadado a ser mais um. Né? E aí a qualidade dessas postagens, né? E mais uma vez vai estar linkado com aquele planejamento que você faz, né, em primeiro lugar, ele vai ser um diferencial na tua estratégia de posicionamento no teu plano de marketing. Né? Sabemos que o novo vício do século é a selfie. A postagem dessas fotos é adequada para quem visa manter um bom perfil profissional? Bom, eu particularmente não gosto muito de selfies. Eu tiro selfies, né, como todo mundo, mas normalmente eu tiro selfies contextualizadas, né? Então tiro selfies com a minha família, com o cliente, daqui a pouco a gente vai tirar uma selfie, para registrar esse momento, mas são conteúdos que têm um fim, tá? Tem um objetivo. Se a tua selfie que você tirar, ela tiver um contexto interessante, num ambiente que vai, de fato, complementar o teu texto, aí bacana, faça a tua selfie e tá tudo certo. Mas me parece que hoje a selfie é uma necessidade das pessoas de, muitas vezes, aparecer, de ganhar likes, né, comentários, enfim, dar aquela massageada no ego. Né? Até porque faz parte desse fenômeno, né? Dessa inversão desse vetor, onde as pessoas passaram a ser produtoras de conteúdo. Então, quando as pessoas passam a ser produtoras de conteúdo, existe agora um protagonismo. Né? Então, o story é isso, os stories são isso. É a possibilidade de você ser protagonista da sua própria história. Entende? Então, é natural que haja esse tipo de comportamento, desse tipo de fenômeno. Tá? Mas é importante, como qualquer conteúdo, que a selfie ela seja planejada também. Existe alguma periodicidade ideal para a postagem de conteúdo? Antigamente se tinha uma preocupação nos horários de postagem. O que se sabe é que é interessante que tenha-se um intervalo entre uma postagem e outra de pelo menos 4 horas, no mínimo 4 horas. Né? Se você, dependendo do teu plano de marketing e da quantidade de conteúdo que você tem que compartilhar,
Eu não recomendo muito para um marketing pessoal você publicar mais de 2 fotos dia. Eu não acho adequado, não. A não ser que, por exemplo, você esteja participando de algum evento em que você tem essa necessidade de postar. Mas hoje, com o recurso de Story, né, onde permanece ali uma narrativa de 24 horas, eu acho que a postagem ela deve ser algo que tem um aspecto mais de chamada do que necessariamente um conteúdo ali, né, que você tenha que postar várias vezes durante o dia. Então, para compensar isso, o Instagram desenvolveu o recurso de Story, que foi bem adequado a essa necessidade. Eles perceberam essa necessidade nos usuários, né? Então, eu recomendo que você tenha isso aí em mente quando for postar, né? Lógico, tudo depende da quantidade de conteúdo, depende do teu objetivo, depende do teu público-alvo. Mas não recomendo mais do que 2 postagens dia, não. Qual é a dica de ouro para os estudantes que visam fazer um bom marketing pessoal através das redes sociais? Bom, enquanto estudante, a gente se espera que você tenha ali um melhor aproveitamento do curso que você está fazendo, né? Então, se você quer já se posicionar como futuro profissional, é importante que as pessoas que entrem no seu perfil percebam isso. Se, por exemplo, eu estou participando aqui de uma aula muito interessante sobre marketing. Aí você vai postar lá no seu story que você está participando dessa aula, né? Se você aí focando em publicidade, se você tem o objetivo de trabalhar com direção de arte lá na frente, vai desenvolvendo os teus portfólios e vai eventualmente postando aí no teu feed. É importante que haja uma comunicação lá da descrição da tua biografia com os teus conteúdos. Tem que haver essa consistência, né? Então, o que eu recomendo é que esse aluno, desde já, ele se posicione de alguma forma, né? Então, se você coloca lá na sua biografia que você é estudante de comunicação e no seu feed não tiver nada relacionado, vai haver inconsistência. E quem entra para contratar percebe isso, né? Então, seja consistente com a tua comunicação. Se você quiser ter um outro objetivo, né? E quiser, enfim, desenvolver outras estratégias, que se crie um perfil separado para isso, né? Inclusive foi o que eu fiz, né? Eu tenho um perfil que é o pessoal, mas eu estou envolvido em outros negócios, né? Foi até por isso que eu criei o Blogueirinho Business, porque eu tinha essa intenção de propagar um conteúdo relacionado a empreendedorismo. E eu não percebi espaço no meu perfil pessoal para isso, né? Tanto é que o Blogueirinho Business ele é um projeto que não é só meu, né? Tem outras pessoas envolvidas, né? E por isso que eu acabei criando um perfil separado para isso, com uma outra estratégia e, claro, com outro plano, né? Mas só para fechar esse raciocínio para os estudantes que querem se posicionar nas redes sociais, eu recomendo isso. Eu recomendo que seja consistente. Se você tem um objetivo de seguir um certo rumo ali de carreira, que aos poucos se posicione na sua rede social para isso. Quais as suas considerações finais? Bom, eu creio que rede social ainda é um assunto que vem sendo estudado. Creio que não é um assunto que finda, ele não tem exatamente um fim, né? Existem várias discussões acerca do que é bom, do que é ruim, do que é adequado, do que não é adequado, porque exatamente não tem uma literatura suficiente, né? Mas eu poderia fazer uma recomendação de leitura e de conteúdo para as pessoas que querem se informar mais sobre marketing pessoal. Coincidentemente, hoje eu estava ouvindo um podcast chamado Resumo Cast, exatamente para as pessoas que não têm tempo de ler livros, que é o meu caso. Eu gostaria muito de parar e ler um livro, então eu acabo recorrendo aos podcasts. E hoje, coincidentemente, eu estava ouvindo um resumo de um livro chamado Tribos, de Seth Godin. Seth Godin é uma referência hoje em marketing, né? Para quem quer alternativa ao Philip Kotler, certo? O Seth Godin é uma referência hoje em marketing da nova era. E no livro ele fala exatamente sobre isso, né? Sobre conteúdo para nichos e não para massas. Tá bom? Okay. Muito obrigada, Henrique, Eu que agradeço. E esse foi mais um
Por Dentro do Assunto com o tema Marketing Pessoal nas redes sociais, com participação do professor Henrique Pimentel, aqui na sua rádio web Uninasal. Até a próxima!